A graça e a paz de Cristo Jesus, nosso eterno Salvador, Senhor, Rei, Deus, Mestre, por excelência, por divindade. Bendito seja o nome dele, para ele e por ele são todas as coisas, para a glória do nome dele, de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Van e quero compartilhar com você mais uma pérola da graça, um estudo polêmico, abençoado, mas também que será esclarecedor. Hoje eu vou falar para você, no vídeo passado, eu prometi trazer para você do canal Iluminados pela Graça um tema polêmico, mas pouco esclarecido, né? Eu confesso a você, meu irmão, minha irmã, que eu passei quase 28 anos, 27 anos na religião evangélica, mas nunca tive esse entendimento, né? Que para muitos, é heresia, mas você vai ver que não é heresia. Você vai ver que não é uma falsa doutrina, você vai perceber que é uma verdade pura, estampada nas páginas das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Então, o tema é Satanás, demônios ou carne? Satanás, demônio ou carne? Como assim, pastor? O que influencia o homem ao mal? O que leva o homem a praticar o mal? Bom, quando eu participava das escolinhas dominicais e nos cultos da religião evangélica toda quinta-feira, no estudo bíblico, eu aprendi que todo mal pertencia ao demônio ou a Satanás, né? Mas nunca me ensinaram realmente, de verdade, segundo a Bíblia, a Escritura, que o mal não provém ou não, o mal no homem não vem do diabo. Não é o diabo nem Satanás que provoca o mal no homem. Exemplo, o que leva o homem a matar, a roubar, a destruir, a mentir, a se prostituir, né? O que leva o homem a isso? É o diabo? É Satanás? Então, hoje, através desse estudo, você vai tirar todas as suas dúvidas. Eu passei esse estudo aqui em uma de nossas reuniões, que é na quinta-feira, aqui no templo, onde nós nos reunimos, nas quintas e nos domingos, às 7 horas, 19 horas da noite. Então esse estudo foi uma bênção, né? Clareou, iluminou, esclareceu, nos tirou das trevas, né? Para a maravilhosa luz do Evangelho da Graça de Cristo Jesus. Antes eu pregava o Evangelho do Reino, o Evangelho da Lei. Hoje Cristo me tirou das trevas, dessas trevas. E hoje eu prego, sou um pregador do Evangelho da Graça de Cristo Jesus, inspirado na vida, revelado na vida do apóstolo Paulo. Amém? Então, o que é que leva o homem a praticar o mal? Satanás, demônios ou a carne? E eu quero ler com você o texto que se encontra em Gálatas. Se der tempo, a gente faz esse vídeo num só, o estudo num só. Se não, a gente divide em dois, né? Devagar, para a gente não atropelar os outros versículos, que no meu estudo eu gosto de ler todos os versículos, que me dá base, que me dá segurança em falar, em sustentar aquilo que eu aplico, aquilo que eu ensino neste canal. Amém? Então, não são versículos isolados, nem é um texto fora de contexto, nem é heresia, nem é doutrina de demônio, nem de homens. É doutrina bíblica, que o seu pastor, a sua pastora, na escolinha dominical, não é ensinado a você. Mas aqui você aprende. Então, vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e
versículo 16 em diante. Gálatas capítulo 5, mas eu quero ler para você a partir do versículo 13. Gálatas 5:13, que diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Já no versículo 13, Paulo já dá uma deixa de que eles não usassem da liberdade para dar ocasião à carne. Está escrito aí. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. 14. Toda a lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. 15. Mas se vocês se mordem, olha só, e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Aqui, preste atenção aqui. Aqui eu quero que você foque comigo. Medita comigo aqui. Os olhos virados, iluminados, virados para cá. Versículo 19. Ora, as obras da carne são o quê? Manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aquele que pratica estas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Então, depois ele vai falar sobre o fruto do Espírito. Mas eu quero focar aqui. A manifestação da carne. Por isso que o tema é forte. O tema vai de encontro a toda a religião evangélica, principalmente as pentecostais, que diz que, por exemplo, a inveja, a embriaguez que está aqui, orgias, né? Idolatria, feitiçaria, isso aqui, ó. Idolatria, feitiçaria, ódio. Então eu aprendi que isso aqui, quando a pessoa tinha um ódio, ou matava, ou roubava, ele estava possesso por um demônio, por Tranca-Rua, por Zé Pilintra, por Maria Mulambo, por Exu Caveira, né? Por Giramundo, né? Por outros e outros demônios, ou Satanás, ou qualquer uma outra entidade do inferno, que tomava posse da mente da pessoa e levava aquela pessoa, ou conduzia aquela pessoa a um ato para destruir a sua vida, para tirar a sua própria vida. Então eu aprendi isso na escolinha dominical, que quem praticava estas coisas, idolatria, feitiçaria, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, né, inveja, embriaguez, estava possuído por um espírito. Zé Pilintra, né, era o espírito da embriaguez. Então eu aprendi isso, ensinei isso. Mas a graça de Cristo, o evangelho da graça, a unção da graça, o Espírito da graça, que quando vem e limpa a sua mente, faz uma metanoia, uma mudança de pensamento, começa a criar dúvidas a respeito do que você aprende na religião. A Bíblia diz uma coisa, a religião diz outra. Então, será que é Satanás ou algum demônio que leva a pessoa a se embriagar, a se prostituir, a mentir, a ter um ódio da outra pessoa? Será que é? Então, a partir de hoje, a partir de agora, seus olhos serão iluminados, sua mente será iluminada.
Você está no canal Iluminados pela Graça. E a graça de Cristo Jesus revelada ao apóstolo Paulo. Ok? Então, mediante esta introdução, o tema, voltando ao tema, é o que leva o ser humano, o homem ou uma mulher, a praticar o mal. O que leva um ser humano, seja o homem ou uma mulher, ou qualquer pessoa, jovem, criança, qualquer uma pessoa, a praticar o mal. Satanás, demônio ou a carne. Então você já teve uma noção aqui de que a manifestação da carne. Olha só, versículo 19. Ora, as obras da carne. Aqui poderia ser o seguinte, se fosse o diabo a levar as pessoas a praticarem isso, diria, ora, a manifestação do diabo. Ora, a influência de Satanás. Ora, a influência do inferno, dos espíritos mal, né, são manifestas em uma pessoa. Aí ele vai dizer o que é que iria manifestar, né, quando o diabo estaria tinha possesso a mente dele ou dela, se manifestava isso aqui. Mas preste atenção comigo. Preste atenção aqui. Foque seus olhos no versículo 19, só para a gente ter uma ideia. Aí você, pastor, é mesmo. Eu nunca percebi isso, mas você vai ver isto agora. Versículo 19, Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas. O que é que se manifesta no homem? É uma influência espiritual ou é a carne? São as obras da carne. As obras da carne. Aí você já começa a se ligar na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Pastor, então quer dizer que aquilo que eu pratico de mal não é pelo diabo. Não, é o desejo da sua carne. Mas a religião evangélica, principalmente os pentecostais, afirmam, dizem, jejuam, faz tudo isso, né, se consagram para desfazer as obras do diabo. Mas Paulo está dizendo aqui que as obras que são manifestas aqui, imoralidade sexual, impureza, idolatria, feitiçaria, tudo isso aqui, são obras da carne. Não tem nada a ver com o reino espiritual, com o diabo, com Satanás. Não, mas vamos prosseguir para ver se clareia, se ilumina mais o teu entendimento. Então, a cobiça da carne, versículo 16. Vamos voltar lá para o versículo 16 e ele diz, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos de Satanás. Andem em Espírito e jamais satisfarão os desejos dos demônios. Jamais serão influenciados por Satanás, pelos demônios, pelo inferno, pelo chucaveira, né, por tranca-rua. Está dizendo isso o texto? Não está. E aonde é que estava isso? Nas escolinhas dominicais, nas revistinhas dominicais, não nas escrituras. A escritura diz o seguinte, Paulo, quando escreve no capítulo 5 de Gálatas, e o versículo 16, ele diz, por isso digo, vivam em espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Não diz Satanás, não diz influência dos demônios, não diz que é de Zé Pilintra, não diz que é de Exu Caveira, não diz que é de Maria Molambo, não diz que é de Pombagira, não diz isso. Não diz que é dos espíritos de sete mares, nada disso. Diz que são os desejos da carne. Vamos ler de novo? Olhe para cá agora, presta atenção. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos de quê? Da carne, da sua carne. Os desejos da minha carne, os desejos da carne, ok? Então, versículo 16 diz,
A cobiça da carne vem da raiz da palavra grega epitemia. Epitemia é anseio. Esta palavra é desejos, epitemia do grego, quer dizer anseio, apetites carnais, desejo intenso da carne, ou seja, é um desejo ardente, é um desejo intenso da carne. A carne ela tem desejo, a minha carne tem um desejo ardente, a sua carne também tem. Então, se nós não andarmos, se a igreja de Cristo não andar em espírito, ela não vai fazer a vontade de Satanás, nem dos demônios, nem de Tranca-Rua, nem de Exu Caveira. Ela vai fazer, ela não vai, o homem não vai virar mulher por causa de Exu Caveira, né? A mulher não vai virar homem por causa do espírito efeminado ou afeminado. Não, o homem ele vai fazer isto por causa do desejo profundo da sua carne. É o desejo da carne, é a carne que cria este apetite carnal, este desejo, e leva o homem a praticar este mal. Tá aí, ó, tá escrito aí. Por isso, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos do inferno, do diabo, de Satanás. Não, dos desejos da carne, ok? Então, carne aqui cobiça, a cobiça da carne ou o desejo, de acordo com a tua tradição, que é o anseio, um apetite carnal ou apetites fortes, carnais da carne, o desejo, o intenso, profundo, né, da carne, desta carne que sustenta, que se alimenta das coisas desta vida, ok? Então, um exemplo, olha o que é que diz Efésios. Vamos aqui para Efésios capítulo 2, veja o que diz Efésios capítulo 2, e o versículo de número 11. Diz assim, ó: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Então, os desejos, anteriormente vocês eram gentios por nascimento da carne. Então, eram os desejos da carne, né? A vontade da carne, o nascimento da carne. Paulo está falando isso aqui, né? A igreja de Éfeso. E eles eram carnais, né? Por natureza. Agora, veja em outra concordância, 2 Pedro, o que é que diz aqui? 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 18. Olha o que é que diz, 2 Pedro 2,18. Pois eles com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, provocando os desejos, lembra desejo? Desejos, epitemia, eu anseio, né? Eu tenho os desejos carnais, intenso, né, da carne. O que é que Pedro está falando? Olha o que é que a Bíblia, a sua Bíblia está dizendo. Pois eles com palavras vaidosas, de vaidosa arrogância, e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Então, aqueles que têm os desejos, que já estão com a cobiça, já estão dominados pelo desejo da carne, pelo mal da carne, agora procuram seduzir, né, atrair também aqueles que estão quase saindo do erro. Olha o que é que a carne provoca. Não fica só aqui em Pedro, não. 1 João, a gente vai lá para 1 João. 1 João, deixa eu achar aqui 1 João, aqui 1 João, 1 João, capítulo de número 2, versículo de número
18. Olha o que é que diz. Filhinhos, olha o que é que diz. Esta é a última hora. Não é 1 João. É 1 João 2, 16. 16. Vamos por 15, para o 15, para a gente ter dentro do contexto. Não amem o mundo, nem o que há no mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, não é o diabo que vai influenciar você, ou alguém, a pessoa, nem os demônios. Não são os Exus mirins, não são os demônios que se dizem que vêm lá das cachoeiras, não. Olha só, olha o texto, olha os versículos, olha a palavra. Pois tudo que há no mundo, há cobiça, tudo que há no mundo, há cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Muitos pastores dentro, enquadrado aqui. Cobiça dos olhos, desejo da carne, sendo ostentados com muitos bens. Eu conheço um mói de pastores enquadrado aqui. Não provém do Pai, mas do mundo. Belas roupas, belos carros, belo relógio, bela casa, belos móveis e os bestas passando necessidade, sustentando com o dízimo que é da lei, que já foi vencida na cruz. Acorda, crente, desperta, crente, e Cristo, o Evangelho da graça, te iluminará. Então, tudo que há no mundo, há cobiça da carne, não vem de Satanás. A ostentação dos bens não vem de Satanás. Então, e o desejo é da carne e não do diabo. Você já está entendendo o mistério, como é que funciona? Agora, olha o 17. O mundo e a sua cobiça passam. O mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Agora, 1 João capítulo 2, 1 Pedro 2, vamos lá para 1 Pedro agora. Você entendeu? Que a cobiça é da carne, o desejo é da carne, a vontade de fazer é da carne. Não é o diabo. Não apareceu a palavra diabo aqui, eu não vi. Apareceu algum demônio? Também não vi. Mas só carne, desejo, cobiça, o anseio, ok? Então vamos lá. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo de número 11. O que é que diz lá? Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Bom, contra a alma. Paulo diz que é contra o espírito. Pedro diz que é contra a alma. Quem está certo? Eu deixo essa pergunta aí para os irmãos da escatologia consumada. Certo? Que diz que a alma morre. Mas Paulo diz, versículo 16 de Gálatas capítulo 5, que a carne luta contra o espírito. Pedro diz que é contra a carne. Eu não tenho estranheza nenhuma nesse versículo. Eu acredito que aqui é uma substância só, alma ou espírito. Para mim é a mesma coisa. Veja que para Pedro é a mesma coisa, para Paulo é a mesma coisa, para Jesus é a mesma coisa, para Tiago é a mesma coisa. Agora, para alguns que se acham entendidos demais, é coisa diferente, alma e espírito, né? Eles dividem o homem em 3 partidos. Para mim, o homem é corpo, alma ou espírito. Então Pedro diz aqui, amados, voltando ao assunto, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo em que nós estamos nesta carne, se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, contra a parte imortal, contra o homem interior. Então a luta ela é diária, é constante, ela não para.
carne luta contra o espírito luta contra a carne luta contra a alma luta contra o espírito, ok? Então até aqui não entrou a palavra Satanás. Entrou? Não vi. Entrou algum diabo, algum Exu, Mirim? Também não entrou, certo? Entrou algum espírito do inferno, algum tranca-rua? Não. Só carne, cobiça da carne. Muito bem. Vamos adiantar mais um pouco aqui, nós temos tempo. Andai pelo Espírito. Olha lá, versículo, vamos voltar aqui para Gálatas. Olha que revelação da graça maravilhosa. E o versículo, capítulo 5, versículo 16, que diz, vamos entender isto aqui. Andai, por isso digo, andai, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, desejos, andai no Espírito. Espírito aqui vem do verbo grego peripatel, né? Aliás, andai no Espírito ou pelo Espírito, né? Que vem do verbo grego peripatel, eu ando, eu caminho, né? No Espírito ou em Espírito, e tem um sentido figurado. Aqui é um sentido figurado, andar no Espírito. O Espírito não anda para lugar nenhum, ninguém anda no Espírito, né? É um sentido figurado, andar no sentido de viver, comportar-se, ou seja, eu vivo, eu me comporto, eu me mantenho em conduta, certo? Manter uma conduta honesta, sincera, verdadeira, que glorifique a Deus. A minha conduta glorifica a Deus enquanto neste mundo. Isto sim é andar em Espírito ou no Espírito. Andar no Espírito não é estar falando, nem babuzando por aí, batendo, rodando peão, cuspindo fogo, vendo demônio, indo no céu, no inferno. Isso não é andar no Espírito. Isto é enganação. Andar no Espírito é você manter a sua vida sincera, verdadeira, transparente e honesta diante dos homens, e nisto você glorifica a Deus. Veja Romanos, olha o que diz Romanos, capítulo 8, versículo de número 4. Romanos 8, 4 diz, a fim de que as justas, Romanos 8, 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não vivemos segundo a carne, mas segundo não os desejos da carne, né? Os anseios, os apetites carnais do mal, né? Mas segundo o Espírito. E isso aqui, viver segundo o Espírito, é viver dentro de uma sociedade, de uma família, ser honesto, você comprou, você tem que pagar, pediu emprestado, tem que devolver. Isso é andar em Espírito. A escolinha dominical não ensinou isso? A escolinha dominical ensina que andar em Espírito é pular, é marchar, é gritar, é fazer barulho, né? É gritar glória, aleluia, bem alto para estremecer. Isso é andar em Espírito? Não. Andar em Espírito é andar em retidão, é ser honesto, é ser um homem, uma mulher, honrar o casamento, ser um pai, honrar os filhos, honrar a família, honrar pai, honrar mãe, é você honrar o seu trabalho, honrar o seu patrão, é você ser um cidadão que saiba sair, saiba voltar, e o povo diz, ali sim é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, não pelos gritos, não pelos barulhos que se diz que ser línguas estranhas, não é, Espírito não é isso. Andar em Espírito é você ser uma pessoa, um cidadão, dentro de, não se corromper dentro de uma sociedade corrompida. Isto sim é andar em Espírito, amém? Louvado seja Deus, glória a Deus por isto. Então, andar no Espírito peripatel, eu ando, né, nesta sociedade e não me corrompo, né? Eu trabalho nesta sociedade corrompida e não me corrompo. Eu vivo numa sociedade corrompida e sou
honesto, sincero, verdadeiro e glorifico a Deus com a minha vida. Isto sim é andar em espírito. Amém? Então, os desejos da carne. Desejos da carne, quando ele diz aqui, vamos voltar lá, Gálatas, deixa eu achar aqui, Gálatas capítulo 5, e o versículo 16, Gálatas capítulo 5, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Desejos da carne. Agora aqui a gente vai aprofundar. Quem anda em Espírito não realiza, não deseja, não pratica os desejos mal da carne. A carne tem seus desejos profundos de realizar o mal. Você viu alguns, né? A cobiça, o ódio é um desejo da carne. Então veja bem, para a gente ter aqui desejos da carne, vem do termo grego sarkos. Sarkos, de onde é extraído a raiz sarx, sarx, carne. Nestes contextos, sarx é usado como instrumento voluntário do pecado. Olha só, olha, nós vamos parar. Então aqui, nesses contextos, a carne, ela é usada, ela é oferecida como instrumento para o pecado. Para o homem se desgraçar, para o homem se condenar, para o homem morrer, leva o homem à morte, à destruição. A carne, a carne. Agora, olha só, Marcos 14, só para a gente ter uma ideia aqui. Você vai ver isso aqui, Marcos 14. Você está entendendo? Não apareceu até agora aqui uma palavrinha chamada Satanás, demônio, Exu Caveira, Exu Mirim, Tranca-Rua, Zé Pilinto, Pombajura, Pombagira. Não. Apareceu aqui espírito de porco. Não. Apareceu o quê? Carne. Até agora, carne. Muito bem. Marcos, repito, os desejos da carne vem do termo grego sarkos, que significa desejos da carne, de onde é extraída a raiz sarx, carne. Nestes contextos que eu vou citar para você, ela é usada como instrumento oferecido voluntariamente ao pecado. A carne, ela se sujeita, a carne, ela se lança, se joga através dos desejos e faz você pecar, errar, se destruir. E depois, a religião evangélica, na escolinha dominical, diz que foi Satanás, que foi os demônios. Vamos ver aqui, Marcos 14, 38. Marcos 14, 38, o que é que diz? Vigiem, olha o termo, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas o diabo, o nosso adversário, ele é forte e ele entra e nos destrói. Não. Vamos ler de novo. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, o teu espírito está pronto, porque ele foi fortalecido pela graça de Cristo. Ele foi aperfeiçoado na cruz, pelo sangue, pelo poder de Cristo. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Quem é fraca é a carne. Tem nada a ver com o diabo. Tem alguma influência demoníaca aqui? Tem algum demônio do quinto dos infernos que se levantou? Ou tem algum trabalho de um feiticeiro, uma feitiçaria na boca do sapo, nos rios, na beira da praia, nas encruzilhadas, linha do trem que foi feito para te derrubar? Quem te derruba ou quem pode derrubar o homem é a sua carne. Tá vendo aí? A carne é fraca. João 3, 6. Vamos lá. Se eu errar aqui ou citei algum versículo que não tem nada a ver com o contexto, me considere, tá bom? Em nome de Jesus. João 6, versículo 3 diz, eita. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se, João 3, 6, ao contrário. João 3, 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. São duas coisas extremamente distintas.
O que nasce da carne, a carne é fraca, é deste mundo, morre e apagou. Não volta mais, não ressuscita mais. Mas o que nasce do Espírito é eterno, é forte, é poderoso, é um com seu Senhor. Foi transformado, é nova criatura, não se corrompe. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, ok? Então veja que a carne é fraca, ela cede às tentações. Romanos 6, vamos para Romanos, capítulo 6, versículo 19, que diz: falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês oferecem os membros do seu corpo em escravidão, à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Então veja que os nossos corpos, né, a parte exterior, a carne, é oferecida, né, são limitações humanas, a escravidão, a impureza e a maldade. A carne, o homem exterior que se corrompe, a carne. Muito bem. Então, você está gostando do assunto? Está interessante? Está vendo que, olha o tema, Satanás, demônios ou a carne? O que é que leva o ser humano ao erro, ao mal, né? E na religião evangélica ao pecado, porque o pecado ele foi extinguido, não existe mais pecado na igreja, não existe mais pecado. Mas se eu fosse usar o pecado, eu diria assim, o que é que leva o homem a pecar? O que é que influencia o homem a pecar? Na religião evangélica eu aprendi que era Satanás, que era o demônio. Mas na escritura nós já vimos aqui que é a carne. Você está vendo que é a carne. Olha só, vamos voltar lá para Gálatas, capítulo 5. Vou continuar aqui, só para você ter uma ideia. Olha só, 16 diz: por isso, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E ele diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da carne. Aí o 19, ele diz, revela: ora, as manifestações ou as obras da carne são manifestas. Obras da carne. Amém? Então vamos dividir isso aqui. Vou continuar no próximo vídeo. Próximo vídeo vai bombar. Se você, olha, assista esse e já fica na expectativa do próximo, orando por mim para que Deus me dê mais graça, me dê mais alimento sólido, leite, o leite sólido, incontaminado, o leite puro, que é a graça pura, né, das cartas de Paulo, do Evangelho de Paulo, né, revelado através que ele recebeu através das revelações lá na glória em Cristo Jesus, no terceiro céu. Então, me ajude em oração, dá um like aí, agora se inscreva, você de qualquer denominação, que seja ela espírita, macumbeiro, xangozeiro, não importa, não interessa. A graça de Cristo descer na tua vida, você vai ter uma metanoia. Metanoia. Procura no vocabulário grego, significa metanoia. Metanoia. Quando a metanoia dá na mente da gente, ficou louco, é herege, doutrina de demônios, doutrina da carne, doutrina de homens. Não. É mudança de pensamento pelo poder do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Amém? Deus te ilumine, você que é católico, você que é evangélico, da religião evangélica, e você que me assiste, me ajuda aí a este canal crescer. Estamos em 77 inscritos. Quero chegar aos 100, né? Que Deus te dê graça, te abençoe grandemente nesta caminhada. No próximo vídeo, Satanás, demônios ou a carne que leva o homem a praticar o mal. Tem coisas para a gente desfrutar, para a gente se alimentar aqui. Tem muita coisa boa para a gente tirar
dessa fonte inesgotável que é a graça de Cristo Jesus. Amém? A paz de Cristo.